Sabe quando a gente fala minha palavra é lei? Pois é, promessas, juramentos, votos, em textos antigos, isso era levado a um outro nível. Uma palavra dada não era só uma formalidade, não, era um elo sagrado, de verdade. Hoje, a gente vai mergulhar fundo para entender o que isso significava, olhando para as regras bem específicas sobre votos lá no livro de Números. Então, vamos lá, direto ao ponto. O que é que significa de verdade fazer um voto a Deus? É tipo um contrato? Uma promessa qualquer? Ou será que é algo bem mais profundo? Essa é a pergunta-chave para a gente conseguir sacar a mentalidade daquela época. Bom, para começar, a gente precisa entender a seriedade da coisa. Um voto não era algo que se fazia de qualquer jeito, sabe? Tinha um peso, uma consequência e era tudo muito real. Ok, mas o que era um voto exatamente? A palavra-chave aqui é voluntária. Ninguém era forçado a fazer um voto de jeito nenhum. Era um ato de devoção, sabe? Uma coisa pessoal. A pessoa queria oferecer algo para Deus, podia ser um bem material, um serviço, tipo consagrar um filho, por exemplo, ou até mesmo passar um tempo sem fazer alguma coisa, um período de abstinência. E o princípio básico, que a gente tira direto da fonte, era esse aí. A palavra dada não tinha volta, era irrevogável. Uma vez que um homem fazia um voto, pronto, não tinha como voltar atrás. Quebrar a palavra era visto como algo muito sério. Era profanar um compromisso sagrado, uma falha de integridade gigantesca. A regra era simples e direta. Prometeu, tem que cumprir. Beleza, vamos em frente para ver como essa história continua, porque o texto de Números 30, ele traz regras bem específicas, e ele faz uma distinção bem clara entre os votos feitos por homens e os que eram feitos por mulheres. E é aqui que a coisa fica interessante. Olha só o contraste que o texto mostra pra gente. O voto de um homem, absoluto, inquebrável. Já o de uma mulher podia ser anulado em certas situações. Isso levanta aquela pergunta óbvia, né? Por quê? E afinal, quem é que tinha esse poder de anular o voto? Pois é, as regras eram bem detalhadas. Vamos ver. No caso de uma filha solteira que ainda morava com os pais, o voto dela dependia do pai. Se o pai ficasse sabendo e não concordasse, mas tinha que ser no mesmo dia, o voto era cancelado. Simples assim. A mesma lógica valia para a mulher casada. O marido tinha a palavra final no dia em que descobrisse o voto. Agora, um detalhe super importante. Se o pai ou o marido ouvissem e ficassem quietos, o silêncio deles significava aprovação. Aí o voto passava a valer. E olha o ponto crucial. Mulheres que eram independentes, ou seja, viúvas ou divorciadas, tinham autonomia total. Os votos delas eram firmes, inquebráveis, iguaizinhos aos dos homens. Olha, eu sei, hoje em dia isso pode soar bem estranho pra gente, mas para entender o porquê dessas regras, a gente precisa dar um passo atrás e olhar para o contexto da época, o lado social e econômico. A questão não era só sobre autoridade, mas sobre como a sociedade funcionava na prática. E aqui está o pulo do gato. As fontes que analisam isso explicam uma coisa muito importante. Essas leis não criaram a sociedade patriarcal. Na verdade, elas funcionavam dentro de um modelo que já existia. A lei, então, se adaptava à cultura da época para tentar trazer ordem e justiça, mas dentro dos padrões que aquela sociedade já tinha. Ok, então se a ideia não era só criar uma hierarquia, qual era a razão prática para essa supervisão do homem sobre os votos da mulher? A resposta, gente, está na administração da casa, na gestão da família. Pensa só, um voto muitas vezes significava comprometer recursos da família, uma oferta de animais, de colheita ou até de dinheiro. E como naquela sociedade eram os homens que geralmente administravam os bens da família, um voto feito por uma esposa ou uma filha podia, mesmo sem querer, bagunçar as contas e comprometer o sustento de todo mundo. Então a lei dava ao chefe da família esse poder de veto, basicamente para proteger a estabilidade econômica da casa. Certo, agora vamos deixar um pouco de lado essas regras culturais específicas da lei antiga e olhar para o que fica, para os princípios que valem até hoje. Porque essa discussão toda sobre votos, na verdade, vira uma conversa muito maior sobre integridade e sobre a importância da nossa palavra. E é interessante que, séculos depois, Jesus toca nesse mesmo assunto. Só que a orientação dele muda o foco completamente. Em vez de ficar se preocupando com os detalhes, com a mecânica dos juramentos, ele vai direto ao ponto, em algo muito mais fundamental, a integridade. A palavra de uma pessoa tinha que ser tão confiável, mas tão confiável, que qualquer juramento complicado se tornaria simplesmente desnecessário. Então, o que a gente leva disso tudo? A mensagem principal é sobre a responsabilidade que a gente tem com o que a gente fala. É sobre ter cuidado com o que se promete e, claro, ter a integridade de ir lá e cumprir.
No fim das contas, o maior compromisso não é um voto específico aqui ou ali, mas é a dedicação de uma vida inteira a princípios como lealdade e verdade. Honrar a própria palavra vira por si só um ato de devoção. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? No mundo onde as palavras às vezes parecem tão descartáveis, qual é o peso da nossa palavra? O que um sim ou um não que a gente diz realmente significa? Essa é a grande questão, uma questão que não envelhece e que o texto de Números 30, lá no seu contexto, já nos convidava a pensar.